Olá, bom dia! Nossa aula de história. Vamos continuar falando sobre os índios, os portugueses, né? É Por que povoar o Brasil, página 71. Vamos lá? O rei de Portugal, Dom João III, estava preocupado com o território brasileiro. Como praticamente não havia portugueses morando aqui, as invasões eram constantes. Por que as invasões preocupavam os portugueses? Leia o texto a seguir e identifique alguns motivos que levaram os portugueses a se preocupar com a nova terra descoberta. Vamos ver esse texto juntos. Os portugueses desconfiaram que a Peregrina, um navio francês, tinha saído do território brasileiro. Eles foram verificar os porões do navio e se espantaram com o que viram. O navio estava atulhado com 15.000 toras de pau-brasil, 3.000 peles de onça, 600 papagaios e 1,8 tonelada de algodão, além de óleos medicinais, pimenta, sementes de algodão e amostras minerais. Olha isso tudo. Mas os lusos, quer dizer os portugueses, ficariam ainda mais perturbados ao descobrir os feitos que a tripulação da Peregrina havia realizado durante sua estada de 4 meses no Brasil. Com 18 canhões e 120 homens a bordo, entre marinheiros e soldados, a Peregrina havia partido de Marsella em dezembro de 1531. Em março do ano seguinte, a nau aportara diante de uma feitoria portuguesa instalada em Igaraçu, no litoral de Pernambuco. Os franceses não tiveram dificuldades para tomá-la e instalar-se nela. O rei português conseguiu retomar a feitoria, mas ele e seus conselheiros perceberam que só restava uma solução para Portugal: colonizar o Brasil. E essa palavra colonizar remete a crescimento de um lugar. Eles resolveram trazer pessoas para morar aqui no Brasil. Colonizar é formar cidades, formar vilas, né? Começaram a trazer muitas pessoas para morar aqui no Brasil, para que eles conseguissem tomar posse das nossas terras. Então vamos lá. Agora, na página 72, temos lá um mini dicionário com algumas, um vocabulário, né? Com algumas palavras e seus significados. Então vamos lá. Uma tonelada, medida equivalente a 1.000 quilos. Aportar é o mesmo que parar o navio no porto. Atulhado, muito cheio. Colônia, território dominado e organizado por um povo que não é nativo. Colonizar, transformar um território em colônia. Feitoria, local de compra e venda de produtos. Pertence a um país, mas fica fora dele. Hereditário, passado de pai para filho. Luso, referente à região da Lusitânia, atual Portugal, e por isso sinônimo de português. Agora vamos responder juntos essas questões. Número 1. Do que os portugueses desconfiavam no episódio relatado no texto? Então, os portugueses eles desconfiavam que os franceses estavam invadindo o território brasileiro. E aí, a segunda pergunta, que atitude eles tomaram? Eles resolveram fiscalizar melhor a região, certo? Número 2. Com qual país os portugueses disputaram o território brasileiro nesse episódio que você leu? Então, nós vimos aí que o país que os portugueses estavam disputando o território foi a França, né? Eles estavam preocupados com os franceses, então é a França o país. 3. O que era retirado do território brasileiro? Então aí tem uma lista de coisas que os franceses estavam retirando do nosso território. Então vamos lá: pau-brasil, pele de onça, papagaios, algodão, óleos medicinais e amostras minerais. Essa lista já consta lá no texto, tá bom? 4. O que o rei português resolveu fazer para garantir que o território brasileiro não fosse invadido? Ele resolveu colonizar o Brasil, trazer pessoas para morar aqui, certo? Então, continuando. O Brasil sofria invasões de outros países interessados nas possíveis riquezas que aqui existiam. Como não havia quem quisesse povoar o território, o rei de Portugal teve que incentivar a vinda dos colonos, pessoas que pudessem vir de Portugal para cá. Aqueles que viriam povoar
e produzir na terra, evitando assim as invasões. Então aqui vocês vão desenhar a atividade realizada no Brasil no período entre o descobrimento e o povoamento. Vocês vão desenhar do que eles trabalhavam naquela época. Na verdade, eles foram induzidos, né, a trabalhar para os portugueses. O que vocês acham qual era a atividade que eles realizavam naquela época, quando chegavam aqui no Brasil? E 2. Por que era importante para Portugal povoar o novo território? Para evitar invasões, né, de possíveis países, como a França. Então, vocês podem colocar aí para evitar invasões. Porém, não havia recursos financeiros em Portugal para iniciar a colonização no Brasil. Se a coroa portuguesa precisava de dinheiro para resolver os problemas do reino, como poderia dar dinheiro para o povoamento do novo território? E aí o rei, ele decidiu enviar expedições exploradoras para verificar o que ele ia fazer. E aí, o início do povoamento. Olha que interessante esse texto, vamos ler juntos. Os primeiros portugueses enviados pelo rei de Portugal vieram para o Brasil sob o comando de Martim Afonso de Souza. Para conhecer um pouco a história da primeira expedição exploradora do Brasil, leia os trechos do Diário de Navegação de Pero Lopes de Souza, escrito em 1532. Então vamos lá. Na era de 1530, sábado, 3 dias do mês de dezembro, parte desta cidade de Lisboa, debaixo da capitania de Martim Afonso de Souza, meu irmão, que ia por capitã Dewan Armada e governador da terra do Brasil, com vento leste, saí fora da barra, fazendo o caminho sudoeste. Então aqui vocês podem perceber que existem algumas palavras que estão escritas de forma muito diferente, porque isso foi há muitos e muitos séculos atrás, né? Segunda-feira, 23 de janeiro, ao meio-dia, tomei o sol em 3 grãos e um quarto. Demorava-me a ilha de Fernão de Noronha, ao sudoeste. Fazia-me dela 18 léguas. Sexta-feira, 17 de fevereiro, fomos surgir defronte do porto de Pernambuco. Sexta-feira, 8 dias do mês de março, ao meio-dia, tomei o sol em 11 grãos e 6 miúdos. À tarde nos deu a trovoada de muita água, e entre naus se fizeram 2 mangas, de que os marinheiros houveram muito gran medo, por no mar ser causa muito perigosa. Domingo, 13 dias de março, pela manhã, éramos de terra e conhecemos ser a Baía de Todos os Santos. A gente desta terra é toda alva, branca, né? Alva quer dizer branca. Os homens muito dispostos e as mulheres muito fermosas. Fermosa seria bonitas, né? Quem não han nenhuma inveja as da Rua Nova de Lisboa. Quer dizer que as mulheres eram muito bonitas e parecidas com as mulheres de Lisboa, né? Domingo 20 do mês de janeiro, viabra do Porto de São Vicente, a todos nos pareceu também esta terra, que o capitão determinou de a povoar e deu a todos os homens terras para fazerem fazendas e fez uma vila na ilha de São Vicente. Então esse sotaque aí é o sotaque meio luso, né, português. Continuando a página 75 para respondermos as atividades juntas. O texto foi escrito em português de 1500 e há várias expressões diferentes. Viu só a minha dificuldade para ler esse texto, né? Das que escrevemos hoje. Vamos entendê-las? Olha lá, a letra A. Na era de 1530, significa anos de 1530. Então, na letra A, tem assim... a ilha de Fernão de Noronha. Então, vocês podem colocar aí Ilha de Fernão de Noronha, com letra maiúscula, tá? Então, letra A, Ilha de Fernão de Noronha, não Loronha. B, 17 de fevereiro. Aí, no caso, é 17 de fevereiro. Letra C. À tarde nos deu uma trovoada de muita água e entre nãos se fizeram 2 mangas,
de que os marinheiros houveram muito grande medo por no mar ser coisa muito perigosa. Então a tradução aí, ela é meio longa, mas eu vou ditar para vocês. Vamos lá. À tarde deu uma trovoada com muita água e os marinheiros tiveram muito medo, vírgula, porque no mar tempestades são muito perigosas. Essa é a tradução deste episódio. 2. Aonde os portugueses chegaram no dia 13 de março, segundo o registro de navegação, e aí vocês podem colocar que foi na Baía de Todos os Santos, né? Que fica no estado da Bahia, tá ok? Só que Baía de Todos os Santos aí, vocês vão escrever essa Bahia sem H, né? Que é o nome da cidade, Baía de Todos os Santos, com letra maiúscula. E 3. Como Pero Lopes de Souza descreve os habitantes dessa região, então vocês podem colocar lá que eles viram, né? Ele viu os habitantes, os moradores da região como homens brancos, vírgula, bem dispostos e vírgula, mulheres bonitas. 4. Quando chegaram a São Vicente, no litoral paulista, então vocês podem colocar lá que foi no dia 20 de janeiro de 1531, tá? E o que eles acharam dessa terra? Eles gostaram tanto que eles resolveram povoar a terra, né? E o exercício 5, nós já fizemos algo parecido na página 46, né? Agora, imagine um diário escrito pelos habitantes do Brasil. O que eles teriam registrado sobre o encontro com os europeus? Imagine que você é um indígena que viveu esse encontro em São Vicente, em São Paulo, onde foi fundada a primeira vila do Brasil. Em seu caderno, escreva suas impressões sobre as naus, os portugueses, suas vestimentas, sobre o capitão Martim Afonso de Souza, a língua que falavam e seus costumes. Coloque o título, O Povoamento do Brasil visto pelos indígenas. Então, vocês podem aí fazer no caderno de vocês um mini texto para a gente conversar na nossa aula, tá ok? Um beijo, por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus.